Pastor, eu tenho uma outra pergunta agora, que você falou de compromisso. Você acha importante os membros do Ministério de Louvor terem comunhão entre si? Com certeza, com certeza. Porque assim, ó, você tem que pensar. Eu vou dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo para poder dar um exemplo do que eu quero falar. Uhum. Eu tenho um amigo meu, Fábio Antunes. Ele é um amigão meu, ele é um amigo de longa data. Eu fui a testemunha dele no dia do batismo, né? A gente chama de padrinho na igreja. Ele já era adolescente. Quando eu tive a minha banda da igreja, ele tocava comigo, ele era o baterista. Nós tivemos aí uma banda durante 3 anos e meio, tocamos em várias igrejas, vários lugares. Ele foi, durante muito tempo, continua sendo um dos meus melhores amigos. A gente estava tanto junto, a gente caminhava tanto junto, que tinha hora que acontecia alguma situação, eu não precisava falar nada para ele. Eu só olhava para ele, ele já sabia o que eu estava pensando. Era como se ele lesse a minha mente, eu lesse a mente dele, a gente estava na mesma vibe. Quando a gente saía da situação, eu virava para ele e falava, cara, e ele nem precisava terminar a frase, ele já sabia do que eu estava falando. Isso acontecia por quê? Porque a gente tinha muita comunhão, e a nossa comunhão fazia com que a gente tivesse um alinhamento, não só de pensamento, mas, cara, um alinhamento de alma. Então, quando a gente tem essa comunhão no Ministério de Louvor, a gente automaticamente, a gente tem essa vibe, a gente tem essa cumplicidade na hora de tocar. Recentemente, né, tem um amigo nosso em comum, né, o Joey, ele toca bateria. E durante um bom tempo do ano de 2020, a gente ficou muito próximo, e a gente ainda está próximo, mas a gente ficou mais próximo ainda por conta das transmissões dos cultos. Muito próximo. E a gente nunca tocava junto, porque eu sempre estava no Ministério de Louvor, tocando, pregando, e ele sempre estava transmitindo o culto. Aconteceu que teve um domingo, cara, em que ele foi tocar na igreja, e eu ia tocar o violão, a minha esposa ia tocar o teclado, e eu escolhi a música, e assim, a gente ensaiou no sábado, eu escolhi a música na quinta-feira. A gente combinou de ter um ensaio de 2 horas. E em 40 minutos, nós já tínhamos passado todas as músicas 2 vezes. E assim, eu nunca tinha tocado com ele, só que eu sabia a ideia do que ele ia levar, eu ouvia e eu sabia o caminho que ele ia. Por quê? Porque ele teve tanta comunhão durante o tempo, que foi muito de boa. Foi muito de boa. Eu lembro que eu virei para o ministro que toca no baixo, né, que é o líder do Ministério do Louvor, e eu falei, cara, tá vendo? Essa é a diferença de ter entrosamento, de ter essa comunhão. A gente sabe o que o outro vai fazer, a gente sabe para onde ele vai. Então, ter comunhão no Ministério de Louvor é muito importante, porque todo mundo caminha para uma mesma direção sem precisar falar nada. E muitas vezes tem gente que sofre, porque o cara é um excelente musicista, o outro também é, mas eles não têm sintonia, eles não estão na mesma vibe. Então, assim, é muito importante, até porque o Ministério de Louvor, como a gente já falou, ele não é só música, ele é relacionamento. E nós cremos que o nosso relacionamento com Deus, ele necessariamente tem que passar pelo meu relacionamento com os meus irmãos, com aqueles que estão no ministério comigo. Por exemplo, como que eu vou querer me relacionar com o irmão que está sentado no banco se eu não estou me relacionando com o cara que está tocando do meu lado? Então, a comunhão, ela é primordial dentro da vida ali do Ministério de Louvor. É algo que tem que acontecer. Se ela não acontecer naturalmente, ela tem que acontecer forçada. Mas tem que acontecer. Por que eu digo forçada? Nós temos um menino, né, jovem, que está com 18 anos, que é o Caio, que toca bateria na igreja também. E durante muito tempo, principalmente em 2017, 2018, era muito difícil a gente estar junto em um mesmo ambiente. Por quê? Porque ele tinha uma outra idade, ele era mais novo, ele estava sempre com juvenis, eu sempre o pastor da igreja, sempre desde que conheci o pastor da igreja, então eu tinha outras prioridades também. Então, ele sempre tocou direito, sempre fez muito bem, só que a gente parece que sempre tinha uma resistência na hora de tocar. Por quê? Porque a gente não tinha essa comunhão, não somente eu, as outras pessoas também sentiam. E não era porque ele queria ou porque nós queríamos, mas era porque tinha como se fosse a panelinha. O pessoal estava disperso. E aí nós decidimos, não, falamos, vamos juntar todo mundo, vamos caminhar. E quando a gente começou a ter essa unidade, cara, o negócio deslanchou e ficou muito melhor do que já era. Então a comunhão, ela é fundamental na vida do Ministério de Louvor também.